nasce da terra, da carne, do sangue, mas tudo enviado, direcionado pelo teu Santo Espírito, que fala conosco nessa noite, a tua palavra, em nome de Jesus. Mateus 14, 22. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma, e tomados o quê? De medo, gritaram. Então observe que o vento era contrário. Então o vento ali não estava sendo o quê? Estava sendo favorável. Porque sabe, né? Se a pessoa estiver no mar, o vento for contrário, né? A pessoa ela pode até submergir, o barco pode até afundar. Então, aí o vento era contrário, veio ali. Então, aí quando viram Jesus, o quê? Ficaram com medo, desesperados. Não é só, viram andando sobre as águas, ficaram o quê? Com medo, ficaram apavorados, desesperados. Agora, né? Os discípulos viram tantas maravilhas que Jesus fez, e mesmo assim duvidou de quem? Do Senhor Jesus. Agora, não é só. Jesus escolheu os 12 discípulos e ele sabia quem era o quê? Quem era cada um deles. Um era o Crego, né? Que era o Tomé, ele só cria, para crer, ele tinha que ver, ele tinha que tocar. Quer dizer, um negou, né? O outro traiu, né? Vendeu. Então Jesus, ele escolheu 12, mas ele sabia quem era o quê? Quem era cada um deles. E mesmo assim, Jesus o quê? Não desistiu dele. Jesus deu o quê? Oportunidade a cada um deles. E ele também o quê? Nos concede oportunidade. Todo mundo que aceita ele dá o quê? Oportunidade o quê? De mudança, de transformação. Versículo 7, mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre o quê? As águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele. Reparando, por a força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou: salva-me, o que? Senhor. Então Pedro, ele já o quê? Já começou a duvidar, dizendo: se és tu, o quê? Se és tu, Senhor. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre o quê? As águas. Porque isso Pedro duvidou. Aí que muitos acabam o quê? Acabam sendo prejudicados a si mesmo, porque a dúvida vai o quê? Prejudicar a nós mesmos. Uma pessoa que duvida, ela não prejudica a Deus, ao Senhor Jesus, ela prejudica a si mesmo e de repente o quê? As demais pessoas que estão o quê? Que estão ao seu redor. Porque Pedro, ele duvidou e quem foi prejudicado? Ele mesmo. O bom, né? Que Jesus estava do lado dele. De prontidão para o quê? Para salvar quem? Salvar ele. Então Jesus sempre vai estar pronto para o quê? Para nos salvar. Mesmo que nós venhamos duvidar, né? Porque vai ter momento que vai duvidar, mas não podemos duvidar. Porque nós já sabemos o que acontece para aqueles que duvidam, para aqueles que desacreditam. Então, versículo 29. E ele disse: vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com ele, com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começando a submergir e a afundar. Não é isso? Ficou desesperado, gritou: salva-me, o quê? Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, de prontidão, o quê? Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque o quê? Duvidar.
Jesus perguntou: por que você duvidou? Se eu mandei você vir, você veio, aí você olhou para a força do vento, começou a reparar e teve medo, porque por isso que você o quê? Submergiu, por isso que você afundou. E hoje o quê? Hoje em dia não é diferente. Aí tem pessoa que deixa de olhar para Jesus e começa o quê? A reparar a força do vento, começa a reparar os problemas que tem em casa, que tem com a família, que tem com os entes queridos. Aí a pessoa, ó, vai perder o foco. A pessoa vai perder o quê? A determinação. Vai perder o quê? A fé. Quando a pessoa começa a reparar, para a força do vento, a pessoa começa ela vai o quê? Automaticamente ela vai submergir, vai afundar. Alguns submergiram e o quê? Até hoje o quê? Se afundaram e não teve força para levantar. Depende, a pessoa ela caiu, submergiu, começou a reparar demais. A pessoa se achou um fardo, a pessoa ela pegou o fardo toda para si e Jesus mandou o quê? Mandou entregar o fardo para ele. Mas o que acontece? Tem pessoas que nós conhecemos hoje que submergiu. Agora, outras fez com Pedro: ó, salve o quê? Senhor, porque Jesus está pronto, de prontidão ao quê? A salvar, a levantar, a erguer, a estender aquele do quê? Aquele que caiu, ele está pronto. Se nós conhece alguém que caiu, Jesus está de prontidão para levantar. Se aquela pessoa pediu o quê? Para ele socorrer, para ele salvar. Porque isso aí que fala aqui, versículo 31, e prontamente Jesus está pronto, o quê? Jesus estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, porque o quê? Duvidaste. Por que duvidou? Além de ele olhar para a força do vento, mesmo que ele reparasse, para a força do vento, mas por que ele afundou? É como foi dito aqui no 28, respondendo Pedro, disse: és tu, Senhor, és tu. Quer dizer, palavra de dúvida. Manda-me ter contigo por sobre o quê? As águas. Então, a palavra o quê? De dúvida. É tanto que Jesus confirmou que ele duvidou onde? No 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se eu falei que sou eu, por que você vai duvidar? Se eu mandei você vir, mesmo que você podia até reparar com a força do vento, mas o que fez você submergir? Por quê? Porque você duvidou, suas palavras fez você duvidar. Por isso ele o quê? Submergiu, afundou. Igreja, nós não podemos duvidar de nada. Não podemos duvidar do poder do nosso Deus. Não podemos duvidar do nome que é poderoso, chamado Senhor Jesus. Não podemos duvidar disso. Não podemos duvidar que Jesus tem poder, tem autoridade para fazer o quê? Tudo, principalmente o impossível, aquilo que não existe, ele tem poder para fazer existir. Então ele não pode duvidar, não pode. E outra, Deus não se agrada a uma pessoa que serve ele, que duvida dele, não. Aí a pessoa se pergunta: mas eu tenho tanto tempo buscando a Deus, eu nunca contei um milagre, um testemunho, eu nunca vi acontecer na minha família. Por quê? A pessoa duvidou. A pessoa duvida do poder de quem? De Deus. A pessoa duvida do Senhor. Se a pessoa olhar para Jesus, ela vai o quê? Andar sobre o quê? Os problemas. Tem pessoas que submergiu e o quê? E a pessoa afundou. Os problemas não parou, continuou o problema, porém a pessoa submergiu, afundou, perdeu o quê? Perdeu a fé, perdeu a força, não tem mais ânimo de buscar Deus. Quer dizer, problema todo mundo tem, luta todo mundo tem. Nós que buscamos tem, que não busca também tem problema. A diferença é que nós temos o quê? Temos Deus. Os que estão lá fora também podem ter o mesmo Deus. Mas de repente não querem, por quê? Porque querem resolver o quê? Na força humana. Quer buscar recurso o quê? Humano, terreno. E o quê? Jesus foi bem. O homem recebe coisa alguma se o céu não for o quê? Não lhe for dada. Então a terra recebe a ordem do céu. Que manda na terra é quem? É o céu que manda. Então, a gente o quê? Não podemos duvidar do poder do nosso o quê? Do nosso Deus. Que Jesus o quê?
O nome dele está sobre todo o nome. Jesus tem poder sobre enfermidade, sobre demônio, sobre o inferno, sobre tudo. Ele tem o quê? Poder, autoridade. Não tem nada que existe o nome mais poderoso, chamado o Senhor Jesus Cristo. E com ele o quê? Somos mais do que vencedores. Então não podemos duvidar, não podemos, a gente não pode nem pensar em duvidar do poder do Senhor Jesus. A gente não pode nem pensar em acreditar quem é o Senhor, que é Jesus. Uma coisa que nós temos que saber e entender de uma vez por toda: a vontade de Deus sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. Tudo que acontece é o que? A vontade de Deus. De repente a vontade de Deus vai fazer a gente chorar. De repente a vontade de Deus vai fazer nós ficar triste, aflito, abatido. É a vontade de Deus. O que aconteceu com Jó foi independente, foi a vontade de Deus. Aconteceu na vida de Jó. Então Jó ficou doente, Jó perdeu os filhos, perdeu o bem material, perdeu a saúde, mas foi a vontade de quem? A vontade de Deus. Então é sempre o quê? Nós temos que entender uma coisa: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E tem pessoas que até na vontade de Deus ela repara para muita coisa e acaba o quê? Submergindo. Tem pessoas que na verdade foi a vontade de Deus, a pessoa não pecou, não errou, não se prostituiu, a pessoa firme na fé, e aí quando foi a vontade de Deus na vida dela, a pessoa que não suportou e fez o quê? A pessoa era própria o quê? Deixou de buscar, aconteceu, afundou, submergiu, começou o quê? A reparar, observar demais. Porque vamos ser sinceros, se a gente chega aqui dentro de casa e começar a reparar que eu vou fazer a reforma, eu vou mandar uma página aqui amanhã, só mexer nessa parede aqui, mas rapaz, um reparo pequeno é muita coisa. O rapaz fala: vamos aproveitar que já mexeu aqui, vamos mudar aqui. Aí de repente a gente pensa que é uma coisa simples, de repente acha que foi isso aqui, aí papai manda descascar de cima a baixo, um simples reparo. Aí de repente pensa: é um dia, depois é uma semana. O que? Começou o quê? A reparar. Então o simples reparo é o quê? De repente a gente acha que é uma coisa simples, básica, mas é difícil. O que é isso? Quando a pessoa repara demais, algo que é fácil se torna o quê? Difícil. Da igreja? Nós o quê? Temos que olhar para Jesus e andar, e com ele vamos o quê? Andar por sobre os problemas, sobre a luta. Nós vamos o quê? Dominar e não ser dominado. Então não podemos muito observar, reparar, sabe? É olhar somente para quem? Para Jesus. Diz a Jesus: o Senhor está comigo, eu creio no Senhor, e eu não vou vestir, o problema vai passar por cima de mim, eu vou passar por cima do problema. Eu não vou afundar, eu não vou submergir, eu não vou reparar demais, não vou observar demais, eu vou olhar somente para o Senhor, porque o Senhor é o autor, o consumador da minha fé. Eu olhava para Jesus, eu não olhava nem para a direita, nem para a esquerda, nem para olhar para Jesus. Aí vai ter problema, vai surgir, a gente vai andar por cima do pó. Vamos vencer na verdade. Então, vamos olhar para Jesus e não fazer com ele, né? Reparar e duvidar, e até através da palavra, Jesus até pela palavra, ele é nosso coração, mas pela palavra, nós podemos observar que Jesus já observou que ele duvidou. Então, até pelas nossas palavras, de repente, aí a gente conversa com alguém, aí pela palavra a gente diz: já alguém já duvidou. Aí não adianta nem orar, nem pedir a Deus, porque essa pessoa já duvidou. Então se a pessoa duvidou, infelizmente, a pessoa ela não vai o quê? Ela não vai poder ver Deus agindo na vida dela, porque ela mesmo duvidou. É como Marta. A Marta era o quê? A Marta ela duvidou. Jesus falou: tira a pedra, ele vai tirar o quê? A pedra. Aí Marta começou a falar, né? Não, mas cheira mal. E Jesus não sabia que cheirava mal? Não, mas é 4 dias. Jesus não sabia que é 4 dias? Mas Marta, o quê? Não, mas se tirar a pedra, ele vai feder, porque ele é 4 dias, cheira mal. Então, o que é tirar a pedra? Tirar a dúvida. Porque a dúvida impede o quê? O agir de Deus. Marta, tirar o quê? Tirar a pedra. Então, quando Jesus mandou tirar a pedra, mas também a tirar a pedra também era o quê? Do coração de quem? Do coração de Marta. E quando
nós tiramos a pedra, o quê? Vamos ver o quê? Deus manifestar o seu poder. Deus não mudou, não. De repente a pessoa diz, não, mas Deus manifestou lá no passado, sabe? No tempo de Abraão, de Isaac, de Moisés. Deus manifestou lá, é no tempo de Davi. Não, é no tempo de Elias, de Eliseu. Rapaz, o fogo cai do céu. Deus mudou, Deus não mudou. Quem mudou foi o quê? As pessoas. A geração mudou, porque Deus continua sendo o quê? O mesmo Deus. Forte, poderoso, o Deus do impossível, o Deus da existência onde não existe. Quem mudou foi quem? As pessoas. Deus nunca mudou, nunca vai mudar. Ele continua sendo o quê? Poderoso. Para fazer o quê? O impossível, para manifestar o seu poder na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que sua cabeça, meu Pai,